E aí pessoal, eu sou Augusto Salgado, professor e cientista social, e o Weber finalmente coloca aspas em homem selvagem. Bem-vindos ao Salgado Social. Continuando a série do Economia e Sociedade, se você não viu os outros vídeos, vai lá ver. Terminamos o último vídeo falando sobre como pode ser problemático a comparação entre ciências naturais e sociais, e como a biologização da sociedade foi um mal comum na fundação da sociologia. O Durkheim foi o cara que começou a sair da poça de lama do positivismo, mas ainda estava saindo de lá, logo ele estava lá dentro. Portanto, ele deu o primeiro passo ainda lambuzado nessa lama. E o Weber já vai chegar numa situação mais prolífera para uma sociologia mais consciente dos problemas derivados do positivismo. E aqui eu queria dar um destaque ao fato de que ele, na página 10, usa o termo homens primitivos, entre aspas. A passagem em si nem é tão relevante, mas a preocupação do uso do termo entre aspas, claro, é um reconhecimento dessa estrutura etnocêntrica na qual a sociologia se fundou. Ainda que não se desvencilhe completamente dessa visão etnocêntrica, é um apontamento de que esse pensamento está cada vez mais longe da centralidade do fazer sociológico. E é um reconhecimento dessa estrutura etnocêntrica na qual a sociologia se fundou. E, falando em reconhecimento, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, reconhece o trabalho desse profissional de educação e cientista em formação. Porque eu só fiz escolhas que me levaram a uma forma mais difícil de ser pobre no Brasil, professor e cientista, ou vontade de não ganhar dinheiro, né? Seu like nem te custa nada e já me ajuda mais a me aposentar do que o meu tempo de carteira de trabalho. E, mantendo a toada contra uma visão plenamente racionalista do pensamento humano, o Weber indica que existe um problema e que é muito importante que se tenha em mente essa situação ao estudar a sociedade, que é até que ponto o comportamento humano deriva de um instinto mais animal e quando começa o pensamento social ou individual, que é até que ponto as ações dos indivíduos derivam de um instinto quase animal, né, na verdade animal, literalmente, e quando começa a se ter influências do social ou de raciocínios individuais. Como avaliar nas fases primitivas da diferenciação social humana a área da diferenciação puramente mecânica e instintiva em relação ao que o indivíduo compreende pelo sentido e, em continuação, ao que cria de maneira consciente e racional. A sociologia compreensiva terá de aceitar sem dúvida o fato de que também, para o homem, nas fases primitivas, o primeiro componente é absolutamente predominante e não deverá se esquecer de que este, nas fases posteriores de sua evolução, continua a exercer influência constante e influência decisiva. É muito difícil trabalhar a sociedade ou o humano primitivo, pois é um conceito abstrato e meio problemático por causa disso. Quando exatamente o homem foi primitivo, sabe? É pouco provável que se obtenha informações, mesmo que arqueológicas, que confirmem esses estados primitivos, bem como que respondam de forma satisfatória questões sobre seus hábitos. Vou fazer um vídeo à parte sobre o problema do homem primitivo para complementar esse vídeo. Quando estiver pronto eu coloco o link aqui embaixo. Mas por hora saibam que é muito difícil de delimitar quando isso acontece e como foi. Além disso, mesmo que se suponha que nessa época primitiva as pessoas agissem mais por instinto e necessidades físicas do que por razão, coisa que iria mudar conforme se avança na sociedade, ainda assim o humano não primitivo, inclusive os contemporâneos, terão suas ações influenciadas por essas mesmas relações mecânicas e fisiológicas, mesmo que em menor grau, mas ainda assim serão determinantes. É o Weber, de novo, batendo nessa visão idealista de homem racional econômico. O Weber vai propor um método individualista que não deve ser confundido com uma visão de centralidade do indivíduo. Ele está focando, na verdade, na ação dos indivíduos que, como já vimos, é tomada considerando o coletivo, ou ao menos percepções do coletivo, percepções que também acabam sendo construídas com influência do próprio coletivo, da própria sociedade. Então, por mais que o Weber de fato dê muita atenção ao indivíduo e suas ações, tudo que envolve esses acontecimentos perpassam ou derivam da coletividade. E ele começa a falar das leis, entre aspas, que é um avanço muito importante, já vou explicar por quê. As leis, como são habitualmente designadas por algumas proposições da sociologia compreensiva, são probabilidades típicas confirmadas pela observação de determinado curso de ações sociais
a ser esperado em determinadas condições e que são compreensíveis a partir de motivos típicos e do sentido típico visado pelos agentes. Nesse caso, é admissível a afirmação de que, se agisse de maneira rigorosamente racional, ter-se-ia de agir necessariamente dessa maneira e de nenhuma outra. Cara, que lindo! O fato do Weber colocar leis, entre aspas, mostra todo esse movimento que ele preconiza de objetividade possível e negação de uma objetividade plena. E é isso, é uma probabilidade e não uma previsão. É muito bom, muito bom. E, considerando um cálculo racional, a melhor escolha seria a que daria maiores chances de conseguir aquilo que você almeja. Mas, de novo, chances. Não é uma lei, não é uma regra, não é determinado. Na verdade é uma lei, mas é uma lei entre aspas. E notem o quanto isso depende de uma compreensão do coletivo. O Weber marca bem a distância entre a sociologia e a psicologia. Uma aproximação feita, que é uma aproximação muitas vezes feita, e é uma aproximação equivocada. E vai ficando cada vez mais claro a distância entre essas duas disciplinas científicas. Aqui mesmo, nessa página que a gente está lendo, que é a página 12, ele vai colocar que a sociologia é tão próxima da psicologia como é de qualquer outra ciência. Apesar de estudarem coisas que aparentemente são similares, o objeto de estudo são completamente diferentes. Depois, ele vai comparar a sociologia com a história. A sociologia constrói conceitos de tipos e procura regras gerais dos acontecimentos. Nisso, contrapõe-se a história, que busca a análise e imputação causal de ações, formações e personalidades individuais culturalmente importantes. Como em toda ciência generalizadora, seus conceitos, devido à peculiaridade de suas abstrações, têm de ser relativamente vazios quanto ao conteúdo diante da histórica realidade concreta. Aqui eu vou ser sincero que eu não entendi muito bem. Tipo, a sociologia vai tratar de conceitos totalizantes e de uma objetividade possível, e os casos pontuais vão ser comparados com os genéricos e serão reconhecidas suas especificidades a partir dessa comparação. Ok, agora ele tá colocando que a história busca uma relação causal de ações, formações e personalidades individuais culturalmente relevantes. Eu não sei se essa definição de história do Weber tá boa. Assim, o de sociologia tá muito boa. Tem seus problemas, claro, mas a gente tem que lembrar que as atualizações partiram muito de onde o Weber deixou as coisas. E a definição de sociologia do Weber é tão boa, mas tão boa como toda obra do Weber, na moral, no geral, né? Que funda toda uma escola de pensamento sociológica baseada na obra do Weber. Vão ter definições de sociologia diferentes do que essa proposta pelo Weber. Inclusive, a gente já falou da definição de sociologia do Durkheim. Vai lá ver a série da regra do método sociológico. Mas todas as definições que vieram depois dele, depois do Weber, com certeza passaram pelo Weber. Pelo menos as que são levadas a sério. De novo, gente, eu falo isso em toda a série, já falei nessa, eu vou repetir. Não se faz sociologia sem o Marx, o Durkheim e o Weber. Na moral, não se faz ciências sociais, não se faz ciências humanas sem esses caras. Eles são extremamente relevantes. Você pode até discordar deles, mas para discordar você tem que passar por eles. É impossível, não dá para fazer ciência social de qualidade sem passar por esses três. Por isso que eles são considerados pensadores fundamentais, porque eles são o fundamento do pensamento sociológico. Enfim, definição do Weber de sociologia, excelente, super tem que se levar a sério. Um marco no pensamento sociológico. Agora, a de história eu não sei. E, na boa, eu não saberia dizer. Historiadores, me ajudem aqui. Porque o Weber vai desenvolver algumas análises a partir dessa comparação que, sei lá, tipo, se a definição de história dele estiver mal ou menos correta, ainda assim não vai ser muito bom. E como eu não tenho certeza que tá boa, porque pra quem não sabe, eu tava fazendo história até ser expulso da USP, mas depois eu conto isso, e eu fiz mais da metade do curso de graduação em história e nunca foi citado o Weber como referência de definição do que é historiografia. O que me faz pensar de que no quesito de definir o que é história, a ciência historiográfica, o Weber não é tão relevante assim. Enfim, tô com um pouco de receio do que o Weber falar depois, eu não sei se vale muito a pena a gente se aprofundar, eu não entendi direito e eu não gostei muito, eu tô inseguro, então eu vou só deixar pra lá essa comparação dele. Saibam que está aqui, para aqueles que se interessarem mais, está na página 12 do livro 1 de Economia e Sociedade. Inclusive, já que estamos falando disso, aproveito e olha minha lojinha de livros para dar um apoio pro canal. Mas, continuando nessa ideia de tipos ideais puros, ele coloca que também haverá tipos médios, com misturas de tipos puros, com diferentes médias desses tipos e por aí vai. Basicamente, existe o tipo puro de feudalismo, o tipo puro de capitalismo, o tipo puro de modo de produção asiático, só que são tipos puros, são tipos ideais, são percepções, são recortes da realidade que, na moral, não pegam o fato social como um todo. Aquilo que existe no mundo, aquilo que corresponde à materialidade do que existe, daquilo que é feito, na verdade vão ser tipos médios, vai ter um pouquinho desse feudalismo, um pouquinho do capitalismo, um pouquinho do modo de produção asiático, uma mistureba de tudo, mas o Weber vai defender a comparação por
por meio dos tipos ideais puros, já vamos falar um pouquinho mais disso. Na maioria das vezes, porém, as ações histórica ou sociologicamente relevantes estão influenciadas por motivos qualitativamente heterogêneos, entre os quais não se pode obter uma média propriamente dita. A ação real sucede, na maioria dos casos, em surda semiconsciência ou inconsciência de seu sentido visado. O agente mais o sente de forma indeterminada do que o sabe ou tem clara ideia dele. Na maioria dos casos, age instintiva ou habitualmente. É que, metodologicamente, está muitas vezes perante a escolha entre termos imprecisos ou precisos, mas, quando precisos, serão irreais e típico ideais. Neste caso, porém, os últimos são cientificamente preferíveis. E aqui está uma das principais críticas ao Weber: a preferência por tipos ideais puros, precisos, mas irreais para a prática científica, do que modelos reais imprecisos. O Weber reconhece a irrealidade dos tipos puros, mas dá a eles preferências para o trabalho científico, considerando que trarão ganhos importantes. Vem daqui um dos principais motivos de chamarem o Weber de idealista: a opção consciente por tipos puros, mas irreais em sua prática científica. E deixando claro, essa é a crítica que se faz a ele. Não quer dizer que ele está errado, mas a prática weberiana vai passar por aqui e é necessário ter-se em mente essa característica dessa prática. Característica não é necessariamente defeito. Arcabouços teóricos são mais ou menos valiosos dependendo daquilo que você deseja fazer. Via de regra, a teoria weberiana torna-se mais útil, ao menos quando usada dessa forma, quando se busca estudar aspectos gerais da sociedade, fugindo de ações mais específicas e pontuais. O Weber é um cara que puxa para a generalização, e um dos que faz isso melhor, porque generalização, geralmente, pega bem mal nas ciências sociais. Tem que ser muito bem feito para ser bom, e é o que o Weber faz. Deu por hoje, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, se inscreva e ative o sininho, ajuda muito o canal a crescer e ainda alimenta o algoritmo dizendo que isso é um conteúdo interessante, um conteúdo que importa. Comentem aí embaixo o que vocês estão achando e